Gente, fala gente, Rubens na área começando mais um vídeo aí, tudo beleza? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Não interessa pra você, palhaço. Gente, é o seguinte, final de semana tá chegando e vamos comemorar o aniversário de Andresa. E eu estou indo para o meu dia de princesa. Que demais! Hoje eu vou produzir, hoje vou no cabeleireiro cortar o cabelo, fazer a barba. Mas antes eu vou tratar de um assunto muito importante, que eu estou com muitas dores nas costas. Eu tenho que ir urgentemente no osteopata. Procuro estar sempre me cuidando aí, a galera que acompanha o canal sabe que é uma prática que eu faço sempre, é ir no osteopata, ajeitar as costas, aliviar as dores, as tensões. E o pessoal que acompanha aqui o canal, a galera com certeza vai lembrar que o meu terapeuta de costume era o Dr. Rafael Barreiros. Porém, o meu amigo Rafael foi trabalhar fora do país, tá trabalhando na África, trabalhando na Angola. Quero aproveitar e mandar um grande beijão para todos os meus amigos da Angola, o pessoal que acompanha o canal. E como meu amigo Rafael está trabalhando fora, tá na Angola, o que é que ele fez? Ele próprio se encarregou de me indicar aí um terapeuta de confiança e indicou o próprio terapeuta dele, que é o terapeuta Pianelli. Vou resolver todos esses problemas aí, vou ficar 5 estrelas. Depois vou tratar aí da beleza, vou cortar o cabelo e vou aproveitar para gravar um vídeo bem bacana com um cara que eu já conheço há um tempo, conheci ele através do canal. E ele vai compartilhar com a gente um pouco da história dele, um pouco da jornada dele de imigrante aqui em Portugal. Então já deixa o like nesse vídeo aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, verifica a sua inscrição e ativa o sininho, porque eu tô recebendo muitas mensagens de pessoas que não estão recebendo os vídeos. Então desativa o sininho das notificações e volta a ativar para estar recebendo todas as notificações, beleza? Vamos embora! Aqui no meu amigo. Fala, meu querido! Tudo bem, velho? E aí, meu irmão, vamos lá? Tudo bem, filho? Vamos lá? Então a gente vai fazer então um diagnóstico aí a nível estrutural, o corpo inteiro, tá bem? Trabalhar um pouquinho o joelho, trabalhar a anca, trabalhar a cintura escapular, analisar esse ombro aí. Bom, vamos a isso? Vamos lá. Gente, tô novo, meu amigo, muito obrigado. Fala pra galera aí, pessoal que faz esse tratamento no Brasil, que tá chegando aqui em Portugal, na Grande Lisboa principalmente. O que é que você trata aí? Fala onde é que fica o endereço aqui pra galera. Okay. Primeiramente o endereço, Rua de Entre Campos, número 6, primeiro esquerdo, ok? Pertinho, Praça do Touro, é fácil, pega Campo Pequeno, linha amarela. Linha amarela, ou então comboio também, Entre Campos aí, bacana. Então, em relação a tratamentos. O tratamento pode ser baseado tanto para atletas, quanto para pessoas que trabalham, ficam sentados o dia inteiro, não fazem nada. Dores, vamos falar de dores aí, ou disfunções. Lombar, dedo, cabeça, parestesias, etc. Não vou falar um português mais fácil, né? Isso. Seja dor aonde quer que seja, a gente trata também. Até disfunção aqui de vísceras. Caramba, também. tudo, né, cara? Tratamos também. Então assim, tá aqui, vou deixar na descrição o endereço. Pessoal que tiver precisando do tipo de serviço aí, pode vir aqui, que esse cara salvou mais uma vez minha vida. Meu amigo, obrigado. Quem que era o seu terapeuta? Era o Dr. Rafael Barreiros. Quem é que tratava do Rafael, né? Tô sentindo falta do Rafael. Bora, Rafael, chega aí. Pronto, acabei de chegar, galera. Eu estou em Telheiras, que fica bem próximo do campo do esporte. E o local que eu estou vindo dar o talento no meu cabelo é aqui, ó. E aí, meu irmão? E aí, mano, Seja beleza? bem-vindo. Gente, isso aqui é o Thales. É o cara que vocês vão conhecer, vai compartilhar um pouco da história dele. Mas antes, dá um trato nesse cabelo aqui, né, meu filho? Vamos lá, deixar ele pronto, hein? Vamos embora. Boa, pra caramba, velho. Vamos lá. E aí, meu irmão, vamos lá? Vamos lá, deixar ele pronto, hein? Vamos embora. 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 Vamos emb
Boa pra caramba, velho.
embaixo é onde temos o espaço da barbearia, da estética e tatuagens também. Caramba, mano, é top demais aqui, velho. Espaço bom. Cabelinho pronto. Ficou top, hein, mano? Obrigado demais. Esse cara aqui, velho, eu nem vou falar. Deixa você se apresentar. Se apresenta pra galera aí. Então, pessoal, sou lá do Natal, Rio Grande do Norte. E pronto, tô aqui, vou completar agora um ano e 6 meses. Gostando muito de Portugal. Tem sua história positiva e negativa, né? Sempre tem. Normal Sempre de quem tem, migra. velho. Mas por que veio essa ideia, velho? Você vir pra Portugal? Eu vim procurar em Portugal, né, o que o dinheiro não compra, digamos assim, no Brasil, né? A segurança, o poder de compra que você tem aqui com o seu salário, uma qualidade de vida melhor. E pensando não no agora, mas também no futuro. Então acho que é o motivo que a grande maioria migra, sim. né, independente do país também. E é isso, lá também atuava nessa área, né? Você era barbeiro também? Sim. Top. Eu sou formado em Educação Física. Na época que eu decidi vir morar em Portugal, que eu passei de certa forma um ano estudando e ele é um dos culpados, né, de assistir os vídeos. Assistir e acompanhar o canal também lá. Pois foi onde eu conheci, vi pela primeira vez o Rubens, né, foi pelo YouTube mesmo. A questão motivacional, de muitas dúvidas que eu tinha, ele tirava e tira até hoje, né, com o seu canal. O trabalho continua. Com certeza. É até uma forma de agradecer aqui, né, o trabalho do Rubens e incentivá-lo, lógico, a motivá-lo a continuar nesse trabalho fantástico. E pronto, eu tava fazendo na época pós-graduação em Educação Física e eu desisti da pós-graduação faltando 6 meses para terminar. Caramba. Por ansiedade de vir para cá. Pra vir pra cá logo. E é isso, fui militar do Exército Brasileiro de Infantaria lá. Eu também tinha um hotel para cães, também adestro cães. Ah, pois é, eu vi uma parada no Instagram desse cara aqui que é e que eu não vejo muito, o pessoal que estiver em Portugal, quiser adestrar aí o cãozinho, né? Isso. Eu vou estar deixando depois aí todos os contatos do Thales aqui na descrição. Meu irmão, Portugal chegou, como é que tá a tua situação hoje? Trabalhando, então você tá de boa, tá trabalhando, né? Já conheci há um tempinho aí. Mas vamos por partes, como é que foram teus primeiros desafios aqui nesse país? As dificuldades que tu passasse, porque isso é muito importante, que fortalece a galera aí que vai passar também. O mais difícil no começo, eu acho, você achar onde morar, né? Um lugar e aí não tenha tanta burocracia para você conseguir arrendar esse local. Então eu tive, eu acho que um pouco de sorte, demorei coisa de uma semana procurando e consegui um de Velas, onde eu estou até hoje. Próximo passo foi o trabalho, que também na mesma semana eu já entrei na época na barbearia lá em Odivelas. Então foi onde dei aquela respirada, né? Turma gosta de saber, tu tá morando no T1, como é o T2? Lá é um T2 já. T2, tu paga quanto em Odivelas? Pra tu ter mais ou menos uma base. Ok, 600 euros. 600 euros no T2, isso há um ano e meio. Um ano e meio. Em relação ao trabalho, você procurou, tu acha que hoje em dia a galera que pensa em vir pra cá trabalhar com isso, sim, como é que tá o mercado, o pessoal encontra com mais facilidade, o que é que tu poderia falar pra galera que pensa em trabalhar nessa área aqui? Na parte de barbearia, eu acho que um bom barbeiro sempre vai ter espaço, o cara que já tem experiência, já tem uma certa clientela complicada de quem está vindo, mas mostrando bom trabalho, isso é muito importante, você ter como provar, né, no seu Instagram, que você realmente tem um tempo de experiência. E o mercado, lógico, está chegando muito barbeiro, mas ao mesmo tempo é algo que está bombando muito em Portugal. Você pega Portugal, 5 anos atrás, quando fazia um degradê, ainda mais da zero, era um pouco marcante, era algo muito novo. O pessoal não tinha essa cultura tão forte como é hoje, que já está bem padrão, digamos assim, Brasil, né? Já está chegando a essa normalidade de estilos, de riscos, de penteados diferentes. E outra coisa, a turma vai perguntar com certeza a nível de valor. A gente sabe que a base geralmente é o local onde está o salão. Então tu que também é barbeiro deve conhecer. Imagina um centrão, tem muito barbeiro, é mais em conta. Tá rondando em torno de quanto um corte de cabelo masculino? No centrão tá por volta aí dos 10 euros. 10 euros. Né? Vamos colocar em média, às vezes um pouco mais barato. Sempre vai ter, né, um profissional que ele trabalha por quantidade e peca na qualidade, né? Eu acho que isso não vale a pena, mas a gente... Tem uns cortes aí que eu já fiz por 7 euros que foi parecendo uns caminhos de rato na cabeça, mas pronto. Tem de 4 euros, né? 5 euros. Os indianos que cortam aí não vale a pena não. Você sente e reza, né? Tem de cada um. E lógico, tem aquelas barbearias, né, que é às vezes mais próxima do metro, é um trabalho mais forte, não é só barbearia, tem outros serviços, né, de qualidade de produtos, no próprio atendimento em si, né, em tudo que você utiliza, em técnicas de toalhas quentes e por aí vai,
Que aí cobra o valor, né, Claro, do mercado. compensa. Que aí vende 14 euros. Eu acho que a barbearia hoje que cobra mais caro em Lisboa, para não falar Portugal, né, que eu não tenho certeza, mas eu acho que é a Fígaros, né, que também tem uma excelente história, excelentes profissionais lá. E lógico, já tem uma demanda de cliente muito forte, então eles têm esse poder. Eu acho que também é questão de tempo do profissional. Exatamente, né? Fazer a clientela. Eu mesmo rodei muito, tive muita dor de cabeça quando eu cheguei aqui, cara, pra encontrar tipo você, o Igor, pessoas que cortaram meu cabelo, porque já tiveram vezes de eu próprio passar a máquina, porque tipo, eu cheguei a pagar 10 conto, o cara cortar o cabelo e ficar uma bosta, cara. E tipo, eu disse, não, eu não vou gastar 10 conto, eu mesmo corto, mas felizmente conheci esse profissional aqui, ele, o Igor, a galera que corta meu cabelo aí, e isso deixa eu mais tranquilo. Sim. Tu falasse aí que é formado na questão da educação física, não Sim. pretendesse atuar nessa área, tu pensa em atuar, como é que é? Eu não validei meu diploma ainda, mas vai sair por torno aí de gasto que eu vou ter uns 500 euros, mas eu não validei por escolha minha, né? Eu tô feliz na área que estou, porém eu pretendo sim validar. Mas uma opção pra você, né? Vai ser algo a mais que no futuro eu penso, né, em agregar. E é uma área que eu amo também, assim como adestramento. No que eu cheguei a trabalhar, cheguei a divulgar, mas também é questão de tempo. Você às vezes precisa se organizar. Hoje, né, eu quero às vezes um tempo um pouco mais de folga para conhecer um pouco mais Portugal. Exatamente, Portugal é muito lindo. Eu nunca fui no Porto, por exemplo, tenho que ir lá. Depois de um tempo que eu sentar, aí eu começo a... Outra coisa que eu não posso esquecer é a questão da imigração. Como é que foi a tua situação? Eu tô perguntando, uma parada que eu sei que tu tem curiosidade, vocês têm curiosidade aí. A minha foi tranquilo. Cheguei com o violão nas costas, né, que eu também toco. Foi muito rápido, na verdade, né. Acho que foi coisa de 2 minutos. Ele carimbou. O importante é vir preparado, né? E principalmente, né? E é isso. Foi tranquilo a chegada com a imigração. Já tive amigos que tiveram problemas por, às vezes, ficar nervoso. Tava tudo direitinho, eu tinha visto, mas ficou nervoso. E aí, eles, por sentirem isso, ficou lá esperando um pouquinho de 7 horas. 7 horas e já vi até mais, 12 horas também. Sim. E hoje, como é que tá a tua situação? Já conseguiu se legalizar? Tá o quê? 1 ano e meio aqui, né? Vou completar, na verdade, 1 ano e meio, mesmo em março, né? Já tá legalizado? Que é a época que eu vou lá. Ok. Vou em Braga. Aproveito e conheço Braga e o Porto. Sim. Vou lá pra levar a documentação da minha residência e eu acho que em menos de 1 mês já devo receber a documentação, né? Ou seja, 1 ano e meio, né? Não, assim, tá demorando porque são muitas pessoas, mas eu fiquei mais de 2 anos. Fui 5 vezes ao CEF na sexta que me deram um documento, então, olha, vai com paciência aí, porque já foi muito pior. Pois. Eu falo pra todo mundo aí. E poderia até ser mais rápido, né? Acho que se eu tivesse sempre ligando, tivesse ansioso para receber logo a residência, como tiveram amigos que fizeram e receberam por volta de 1 ano e pouquinho, pode acontecer. Não foi meu caso, eu estava tranquilo, não tenho essa pressa de voltar para o Brasil agora ou sair do país, estou conhecendo Portugal ainda. Mas lógico, depois a residência facilita em muita coisa, né? No automóvel, Top. validar a sua carta, né? Que é a CNH, entre outras coisas. E a galera que tá pensando em vir pra cá, tem esse sonho aí que você tem esse sonho também, correu atrás e realizou. O pessoal quer vir a Portugal, o que é que tu poderia passar uma mensagem pra eles? Vamos lá, eu acho que o principal, pessoal, é se preparar psicologicamente pela questão da família, de você ficar longe do seu dia a dia, do seu bem-estar, né, que você está acostumado. E é isso, colocar na cabeça, vou migrar, coisas novas, gostar disso, gostar daquela correria, da documentação, aprender a gostar de desafios, é muito importante, porque você leva mais de boa, qualquer problema. O principal, cabeça. Segundo, se prepare financeiramente, a gente nunca sabe. No meu caso foi tranquilo, mas tem casos que não é, então a gente tem que estar sempre preparado para não passar alguns perrengues, alguns sufocos. E se é isso que você realmente quer, migrar, algo que você almeja, Portugal é um país que, digamos que não é um país para se ganhar dinheiro hoje no mundo, como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, entre outros. Mas é um país para quem procura uma qualidade de vida, é um dos melhores. Dá pra ver muito bem, né? Português muito educado, muito tranquilo, a gente sente muito em casa, né? Mesma língua, tem muito brasileiro. Você tem uma qualidade de vida realmente fantástica. Eu tô muito feliz em Portugal, é apenas o começo, né? Não sei se eu vou ficar aqui o resto da minha vida, porém até o momento tô bem. Não tenho que reclamar. Não tenho que reclamar. E é isso, tá em cada um. Mas se é o seu sonho, se prepare. Tá aqui, siga sempre o canal, fica assistindo aí pra tirar suas dúvidas, que vai te ajudar muito, como me ajudou e ainda me ajuda. Então, pessoal, aqui é a nossa entrada principal, a parte da barbearia e cervejaria. E não tem errado, o metro fica de Telheiras, né? Fica lá no final, você descendo tem uma sanduicheria, fica logo aqui, de certa forma, ao pé do metro. Bem próximo, bem acessível, né? Sim, demais. Então, galera, vou estar deixando pra vocês na mesma, o Instagram do Thales tá passando aqui. Tô deixando também o endereço, aqui bem facinho, mesmo na cena do metro. A linha é o quê? Linha verde. Linha verde. Telheiras, não tem erro não. A galera pergunta, Rubens, onde é que eu corto cabelo? Me indica um barbeiro.
barbeiro top. Meu amigo Thales tem todo o contato aí possível dele, é só entrar em contato com ele, beleza, meu irmão? Mais uma vez, obrigado aí pela atenção aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, mais uma experiência de vida. Compartilhei com vocês meu dia. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, beleza? Passando meu Instagram aqui novamente, RubensLins_oficial. Beijão no coração, fique com Deus e é nóis. Fui!